Olá pessoal, sou Gustavo, engenheiro ambiental da Gama Gel, uma empresa especializada em geoprocessamento e meio ambiente. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 3 complementos que eu acho essenciais para projetos de meio ambiente no QGIS. Então fique para o vídeo. Bom pessoal, então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês, tá? São 3 complementos aí, 3 plugins que eu uso praticamente todos os dias no QGIS, que eu acho que são indispensáveis não só para projetos de meio ambiente, mas também para projetos de geoprocessamento no geral, tá? O primeiro que eu vejo aqui, que eu uso, mas assim, muito mesmo, é o plugin Quick Map Services, tá? O Quick Map Services, ele veio, né, ele tinha um outro complemento que você tinha acesso a imagens do Google Earth, né? Só que ele tinha alguns probleminhas na hora que você ia fazer a exportação e tal, ele vinha ali tinha alguns deslocamentos de posicionamento e tal. O Quick Map Service ele veio, resolveu esse problema e outra, né? Ele tem ali uma grande quantidade de dados disponibilizados para a gente poder usar. Então a gente tem o do Google, tá? Google Hybrid, né? Que é o mapa do Google com os rótulos, estradas, delimitação de estados, países e tudo mais, né? Igual que a gente vê no satélite ali do Google Maps, tá? Então tem imagens de satélite, muito bom. Você tem também do Google, você tem a parte de terreno, satélite, estradas, apenas ali os rótulos e tráfego também, é bem bacana esse de tráfego, tá? Então você tem ali uma variedade muito grande de informações disponíveis e não só do Google, tá? Então você também tem o OpenStreetMaps, que também é uma ótima ferramenta, né, de mapas, tá? De informações, eu uso bastante também, tá? Temos aqui alguns dados que pegam apenas a região ali dos Estados Unidos, tem alguns que são mais locais. Temos também o Waze, tá? Então temos o Waze Mundo. Esse aqui, se eu não me engano, é novo, viu? Eu não tinha visto ainda, não tinha reparado pelo menos, mas a gente tem um mapa do Waze do mundo, tá? Então, nós temos aqui uma grande gama, né, de dados, de informações disponíveis pelo Quick Map Services. Quando você faz a instalação dele, tá, ele vai te pedir para fazer um login, ele é gratuito, né? Depois desse login, tenho aqui um vídeo, tá, no canal ensinando a instalar o Quick Map Service, e aí ele te disponibiliza todos esses dados, tá? Então a gente tem até dados do Bing, que é imagem de satélite, se eu não me engano, do Yahoo, da Esri, tem algumas informações também da Esri. O único ponto assim que eu vejo que poderia ser melhor é no Google, por exemplo, você tivesse a capacidade, a oportunidade de fazer pesquisas de dados históricos, tá? Felizmente não dá, é sempre a imagem mais atualizada do Google. Então, assim, você não tem a referência da data da imagem, tá? Você tem que dar uma olhada no Google Earth para poder ter certeza de qual é aquela data que você está usando, tá? Mas, como consulta, como um base map, como auxiliar ali para fazer seus projetos, ele é perfeito. Vamos para o segundo complemento, que eu acho muito, muito, muito ótimo, muito importante. Esse é muito bom também para dados de geoprocessamento focados em meio ambiente, tá? Que é o DSG Tools, tá? O DSG Tools ele é um complemento desenvolvido pelo Exército Brasileiro, tá? Que ele tem ali, disponibiliza para nós, gratuitamente também, cartas topográficas do IBGE. Então ele te dá algumas ferramentas, tá? De bancos de dados e tal, mas o principal dele é isso aqui, ó, cartas topográficas. Tá? Então você tem condição de você pegar layers já georreferenciados de cartas topográficas do IBGE. São materiais cartográficos de altíssima qualidade e que são antigas, tá? Mas são a referência para muitos dados que a gente precisa. Tá? Então, dados de topografia, a gente tem ali estradas, a gente tem hidrografia, o que tinha de uso e ocupação do solo antigamente, presença de lagoas e tudo mais. Então ali você tem
essas informações disponíveis gratuitamente, tá? Quem é antigo de geoprocessamento como eu, a gente pegava essas cartas impressas, tá? Elas eram plotadas, cobrava, acho que o IBGE cobrava R$ 12 na época, quando eu comprei. Tinha que ir numa sede do IBGE pegar, tá? No caso, na época da graduação, a gente pegou uma carta de Ibaté, né, do município de denominado Ibaté, e aí tive que ir no IBGE lá em Sorocaba pegar a carta que eu tinha comprado, né? Então, ótimo, hoje em dia você tem isso tudo online, tá? O IBGE, ele também disponibiliza essas cartas no seu banco de dados, né? É um pouco complicado de achar, mas eles disponibilizam. Só que ela vem em PDF ou vem em TIFF, e aí você tem que fazer o georreferenciamento dela, tá? Não é difícil, aqui também ensino vocês a fazer georreferenciamento de cartas, de mapas antigos, tá? Tem aqui vídeos no canal. Mas esse aqui, ele é muito, muito prático, tá? A única desvantagem que eu vejo é que ele não te fala qual que é o número, a identificação da carta, tá? Então, como vocês podem ver aqui, ele vai carregar, ele demora um pouquinho para carregar, tem vezes que está funcionando melhor ou pior, mas cada retângulo desse aqui, cada quadrante, ele é uma carta e ela tem uma identificação. Então, assim, você vai trabalhar naquela área, depois você tem que puxar ali com algum arquivo, tem até uns arquivos shapes, né, que tem a identificação, né, a malha das cartas, tá? E aí você identifica qual que é o código, qual que é o nome da carta. Esse é o único problema que aqui a gente não consegue, né? Ele vira um layer gigantesco aqui, tá? E aí você tem os dados. Essa aqui são as cartas de 1 para 50 mil, mas nós temos aqui, ó, mapeamentos de 1 para 25 mil, que é bem mais restrito, tá? Em algumas áreas apenas. Temos aqui 1 para 100 mil, 1 para 250 mil. Então, se você, na área que você tem de estudo, você não achou 1 para 50 mil, você põe 1 para 100 mil, 1 para 250 mil. Uma hora você vai achar, tá? Também esse tipo de carta ele é exigido para projetos da ANM, né, Agência Nacional de Mineração e tudo mais. Vários estudos, vários documentos que a gente tem em diversas áreas, tá? Solicita ali que tenha a carta do IBGE, tem alguma sobreposição ali, algum tipo de referência delas, tá? Apesar de serem cartas muito antigas, tá, pessoal? Isso aqui foi feito, o sobrevoo foi na década de 60 e as cartas foram desenhadas ali durante a década de 70. Uma ou outra muito mais nova, que pegou ali, se eu não me engano, o litoral norte paulista, foi por volta da década de 80, tá? Então é coisa antiga, viu? Mudou muita coisa, mudou o tamanho das cidades, mas ainda é uma referência, tá? Ainda é uma referência muito utilizada. Agora, pessoal, o terceiro complemento que eu acho aí, o terceiro plugin que eu acho essencial no QGIS, que é esse aqui, ó. Eu gosto muito, Open Topograph Dam, tá? Ele também eu ensino a fazer o download, a instalação desse e como usar esse complemento, tá? Então, ele te fornece modelos digitais de elevação do mundo todo, de diversos satélites, diversas fontes de dados. Então isso aí para mim eu acho que é muito importante, é muito fácil também. Porque assim, antes de ter esse complemento, o que a gente tinha que fazer? Tinha que entrar, por exemplo, no Earth Explorer, né, que é o site lá da Agência Geológica dos Estados Unidos, baixar, pesquisar ali onde estavam as imagens, os DEM que você precisava, baixar todos esses DEM, depois fazer ali um mosaico para poder trabalhar com áreas grandes, tá? E esse DEM aqui, esse aqui, ele solucionou isso, tá? Então, quando a gente usa esse complemento, ele já baixa ali dentro de uma área de estudo que a gente está pedindo, ele já monta um mosaico para a gente, tá? Então, isso daí é muito bacana. Então, por exemplo, aqui a gente tem diversos voos, né? A gente tem diversos DEMs que estão disponibilizados, tá? Tem o CRITM, que é o mais famoso, né, o mais conhecido. Tem o CRITM 30, que nasceu, né, foi interpolação do 90. E por aí vai, tá? Então tem do ALOS, tem do Copérnicos, a gente tem diversos modelos digitais de elevação. Infelizmente a gente não tem o Topodata do INPE, tá? Que foi gerado a partir da SRTM de 90, tá bom? É um material maravilhoso. Infelizmente ele não tem nesse complemento. Eu usava muito mesmo do INPE, né, do Topodata, porém ali com a facilidade do Open Topograph
né? Eu tenho usado agora o SRTM 90 ou 30, ou então o Copernicus, tá? Copernicus eu já usei algumas vezes o 30, não gostei muito assim na parte de elaboração de mapas de declividade, tá? Deu alguns probleminhas, mas pode ter sido eu também que fiz alguma coisa errada, depois disso acabei não utilizando muito, né? Mas eu tenho usado mais o SRTM, que é apesar de ser com 90 metros, né, a resolução do pixel, eu acho que é bem garantido, tá? E a gente tem aqui, então, vamos fazer até um download para mostrar para vocês, né? Então eu posso chegar, desenhar na tela, vou pegar aqui uma região de Campos do Jordão muito alta, e aí a gente faz a exportação, né? A gente gera esse raster aí, às vezes dependendo do tamanho da área, demora um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas você gera um modelo digital de elevação muito mais simples, muito mais fácil, muito mais rápido. Já vem referenciado, já vem tudo certinho, tá? É uma outra coisa que você precisa fazer de ajustes aí nesse modelo, tá? Gente, é isso, tá bom? É um vídeo, são 3 complementos que eu acho muito bons, tá? Eu gosto muito de utilizar, são praticamente eu utilizo em todos os meus projetos, tá? Os de modelo digital de elevação, vez ou outra, mas o Google Earth em todos, abro o QGIS, já abro com ele, para vocês terem uma ideia, né? Já abro o QGIS, a primeira coisa que eu faço é colocar a imagem do Google por baixo, porque eu já começo me localizando mais rapidamente, né? Mais facilmente. O complemento da carta topográfica do IBGE é ótimo, tá? Muito útil, muito importante para quem faz qualquer tipo de projeto, assim, você tem pontos de referência ainda que estão lá. Eu, como gosto muito de fotografia, eu gosto também de dar uma explorada em lugares, capelas rurais e tal. Eu uso muito a carta do IBGE também, porque ela tem, algumas delas, né, a maioria delas tem indicações de pontos de referência, construções antigas e por aí vai. Então eu acho isso maravilhoso. Aí eu, no meio de um trabalho que eu estou de campo, eu vou naquele ponto. Normalmente está lá, tá? Tem uma precisão muito boa, ainda mais de 50 mil, né, 1 para 50 mil. E por fim, aí, o modelo digital de elevação, que eu acho super prático, tá? Muito fácil de utilizar. E vocês veem, né? Já vem aqui um mosaico, tá? Eu não preciso ter nenhum trabalho. Já vem georreferenciado. Normalmente ele vem em WGS, tá? Depois você precisa fazer ali a conversão para sirgas e tudo mais. Mas já dá um baita de uma ajuda aí para os seus projetos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse vídeo aí, mais algumas dicas aí, né, do QGIS. Se gostou, deixa o like, tá? Alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, deixe nos comentários que é super importante, tá? Eu gosto muito de receber também ideias de novos vídeos, inclusive baixei esse IDEM aí para fazer um vídeo que foi sugestão de um inscrito, tá? E também convido vocês a se inscreverem no canal e a conhecer a nossa empresa, www.gamagel.com, ver aí os serviços que nós temos e tudo mais. Tá certo? Muito obrigado, até o próximo vídeo.